الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Como dizia, né, de que eu tive dois temas. Um tema que tem a ver com hadiths da'ifa apenas, mas fora daqueles que mencionamos há meses atrás, lá. Parece 3 meses lá, ou 4, 5 por lá. Ou então, um tema que tem a ver com salafia, mas salafia... o que é obrigatório na crença salafita você ter? Quer dizer, coisas que você tem que ter. Caso elas te faltarem, também você não está lá. Né? Porque aqui há duas coisas. Há salafi na crença, no aqida, mas no manhaj mubtadi'. Então existem pessoas que, quer dizer, no aqida são salafi, mas no manhaj são mubtadi' ahl bid'ah. Ou são ikhwani, né? Ikhwani como ikhwani, não ikhwani como pessoas dizem. Ikhwani como ikhwani, ikhwanul muslimin. E a salafi no aqida, no manhaj, ele ultrapassa os níveis. É um mutashaddidu. Então, isso está para tocar aqui assuntos de salafia, mas parece que vou tocar assuntos de hadith. Esse tempo talvez possa tocar depois, né? Talvez outro dia. Mas pronto. Nem sei qual deles vão tocar. Qual deles? Eu não estou comigo. Eu não estou comigo. Não sei se já perceberam esse português. Eu não estou comigo. Estou convosco. Ok, tá bom, vamos. Ok. Porque eu só estar comigo só. Então não é de vir aqui falar. Vou estar a falar sozinho. Então eu não estou comigo, estou convosco. Vou tocar nesta área de hadith, mas este ponto sobre a questão de salafia, inshallah, vou tocar um dia qualquer, né? Para nós termos cuidado de alguns pontos. Prontos. Só vou tocar hadiths fracos. Se também cair lá sahih. Pronto. Há um hadith que diz assim. Primeiro hadith. A palavra hadith na língua significa novidade. A palavra hadith na língua quer dizer novidade. Então, eram novidades de Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enquanto que na cadeira e conceito, no istilah, hadith é aquilo que Nabi falou, aquilo que ele fez, suas qualidades e a sua confirmação. Até aí hadith. Por exemplo, quando digo de dito, é aquilo que ele falou, coisa X, coisa tal. O que ele fez e pessoas assistiram ou fez na sua casa. É hadith. 3. A sua qualidade, a sua forma de ser. Por exemplo, há um hadith que diz assim: toda coisa boa o Nabi começava ou gostava de fazer com a sua mão direita. A sua mão direita é que ele começava com ele. Essa sua forma de ser, essa sua forma de fazer é hadith. Comia com a mão direita. Esta forma de comer é hadith. Então chama-se sifa. A qualidade de Nabi. As qualidades de Nabi sallallahu alaihi wasallam. Então essa forma que ele fazia chama-se hadith. E os sahabas estavam preocupados em decorar tudo que ele fazia. Ele, quando andava, muitas das vezes reparava embaixo. Essa sua forma de andar. E muito mais era a primeira a dar salam quando encontrava-se, cruzava com um muçulmano.
e até lá. Depois taqrir, confirmação, também hadith. Confirmação é aquilo que sahabas fizeram e ele estava lá, presenciou. Presenciou e não proibiu. Ele presenciou lá, é hadith. Proibiu, não proibiu. Ele presenciou, confirmou o assunto, é hadith. Se proibiu, você não segue. Quer dizer, você não há de fazer o que ele proibiu. Então, tem um hadith que diz assim: Man lam tanhahu salatuhu anil fahsha. Esse eu vou deixar. Ash-shababatu shu'batun min al-junun. Esse é muito conhecido. Ash-shababatu shu'batun min al-junun. A juventude faz parte da maluquice. Esse hadith é fraco. Não sei se já ouviram. Já, né? Pronto, esse hadith é daif. Onde diz assim, Rahu Tabarani disse: Akthiru dhikra Allahi hatta yaqulu majnun. Você tem que aumentar, fazer muito dhikr até pessoas dizerem que você é maluco. Esse hadith é batil. Quer dizer, você fazer dhikr, até pessoas lá fora dizerem que você não está bem. Então esse é um hadith batil, esse. Batil daif, jidda. Esse é o segundo. O terceiro é o hadith que diz assim: Man hafadha ala salati akramahu Allah ta'ala bi khamsi khisal. Quem for pontual nas orações, quer dizer, nos salawats, então essa pessoa terá 5 prêmios. Allah vai lhe conceder, vai lhe honrar com 5 prêmios. Primeiro, yarfa'u anhu dhiqa al-aish, sobre a questão de sustento diário. Quer dizer, você não vai ter sofrimento de comer. Wa adhab al-qabr, e o castigo da sepultura, Allah também vai te salvar. Wa yu'ti Allahu kitabahu biyaminihi, e Allah vai te dar, ou seja, você será dado o seu livro com a mão direita. Wa yamurru ala sirati kalbarqi, ala sirati kalbarqi, e passará na ponte sirat kalbarqi, com uma velocidade de trovoada. Wa yadkhulu al-jannata bighayri hisab. Esses são os 5 prêmios referidos. Wa man tahawana 'ani as-salah, e quem não for pontual nas orações, aqabahu Allahu bi 15 uquba. Allah vai lhe castigar, vai lhe dar 15 castigos. 5 fi dunya, 5 no dunya, wa 3 'inda al-maut, e 3 na altura de morrer, na altura da morte, wa 3 fi qabrihi, e 3 na sepultura, wa 3 'inda khurujihi min al-qabri, e 3 no momento em que ele sai da sua sepultura. E disse: fa amma allawati fi dunya, aqueles castigos que você terá aqui no dunya por não fazer salah, dentre eles tunza'u al-barakatu min umri, o baraka da sua vida é retirado, este baraka. Você fica sem baraka na tua vida. Não sem riqueza e não sem ter, sem baraka, porque você pode ter, mas não ter baraka. Bênção de Allah subhanahu wa ta'ala. E muitos. Vou fazer resumo. Depois disse, na altura da morte, na altura de morrer, né, você terá 3. No momento em que você morre. Morre com tanta sede, morre com fome e morre desgraçado. Esses 3. No qabr, lá tem uma cobra de nome Shuja'un Aqra. Conforme esse hadith batil, esse daif, jidda, conforme esse hadith daif, né? Há uma cobra, no hadith sahih, fala que existe cobra de nome Shuja'un Aqra, não na sepultura. Hadith sahih está a falar dia de Qiyamah. Aquelas pessoas que têm riqueza e não tiram, então Allah vai transformar aqueles seus bens em uma cobra de nome Shuja'un Aqra, lá no dia de Qiyamah. Agora esses que falam do qabr são daif, e esse é um deles fraco. Outro hadith diz assim,
Disse como? An-nisa'u habailu shaitani. As mulheres são cordas de Satanás. Mulheres são cordas de Satanás, de Shaitan. Esse também é um deles. Esse é um deles fraco esse. ضعيف جدا. Outro hadith diz assim: "Man lam tanhahu salatuhu 'anil fahsha", quem o seu salat não lhe proibir de cometer o mal, coisas malignas, né? Então, esta pessoa tem que sair, فَلْيَخْرُجْ تَحْتَ سَمَائِ, tem que sair debaixo do meu céu, quer dizer, sair daí. Tem que sair debaixo do meu céu. Esse hadith é ضعيف جدا. Há um hadith bátil, esse então é bátil, esse. Diz assim: no tempo de Nabiullah Sulaimana, eles estavam a fazer o quê? A ir pedir a Allah subhanahu wa ta'ala para dar chuva a eles. Então encontraram quando a formiga fez dua. Essa história, esta sira é bátila, mawdu'a, jidda. Outra diz assim: uma vez o profeta Musa, alayhi salatu wassalam, ele pensou, num dia, são histórias de israeliatas, farsas, judaicas, bátila. Disse uma vez, Nabiullah Musa pensou de que, olha, será que Allah dorme? Então Allah mandou ele pegar 2 copos de vidro, de noite neste caso, ou seja, numa noite. Então ele pegou um copo este lado, outro copo este lado. Então quando sonecou, aquele copo, outro copo, caiu e partiu outro copo. Então Allah disse para Musa que, olha, se Allah dormisse, o céu ia cair sobre a terra. Esse também é bátila, essa história é bátila, não aconteceu, e a própria informação é estranha. Porque este pensamento não aparece nos profetas. Musa, sendo alguém que fala com Allah, e vir pensar isso aqui, então essa história é bátila, mawdu'a, jidda, ضعيف jidda. Outro hadith diz assim, vou citar alguns, né? Como dizem, hadiths fracos. Outro hadith diz assim: existe um anjo que acorda as pessoas, tempo de salah. Diz assim: vocês levantem, irem apagar o fogo que vocês, quer dizer, o fogo que acendeu devido aos vossos pecados. Esse hadith está no Tabarani. O hadith sahih disse que há um anjo que acorda os profetas. Não é esse aqui. Agora, existem 2 hadiths, não faça confusão. Há 2 hadiths, um diz assim: a pessoa que bebe cerveja, 40 dias, hadith salah sem valer. Outro disse zina, sem valer. Um deles é sahih e um deles é batil. Outro hadith diz assim: al-khamru ummul khaba'ith. A cerveja, ou seja, a bebida, né, é a mãe das maldades. O hadith diz: al-khamru jumma'u kulli ithmin. A bebida ou a cerveja, essas bebidas todas sujas, essas, então jumma'u kulli ithmin é a mãe ou junta todo o pecado, acumula. É a mãe desses pecados todos. Esse também é um deles. ضعيف jidda, fraco esse. É um deles. Aquele que eu disse que um deles é sahih de bebida, se não fazer tauba. De zina não. De zina é ضعيف jidda, fraco. É um fraco. Outro hadith diz assim, até não é hadith, é uma palavra de um sheikh, né? Só que alguns usam como hadith e fica ضعيف se você usar como hadith. Fica sahih se você usar como palavra do sheikh. Diz assim: as-salatu imadu dini. O salat é pilar da religião, não há dúvida. فَمَنْ أَقَامَهَا فَقَدْ أَقَامَ الدِّينَ. Quem estabelecer o salat já estabeleceu o din. وَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ هَدَمَ الدِّينَ. فَقَدْ هَدَمَ الدِّينَ. E quem deixar este já destruiu o din. Essa frase aí, se você usar como palavra do sheikh, está correto. Mas se você usar como hadith, dizer é Nabi que disse, fica batil, fica ضعيف.
Tem um outro que diz assim, também que é palavra do Sheikh e usam como hadith, fica daif também se você usar como hadith. Diz assim, Man aasha mata, quem vive morre. Wa man mata fata, quem morre desaparece. Wa kullu ma huwa ati ati. E tudo que está a vir, está a vir. Wa kullu ma huwa ati qarib, e tudo que está a vir está próximo. Ou está perto. Né? Qiyama, fim do mundo, a morte, Jannah, Jahannam, tudo que está a vir, está a vir. Isso se você usar como palavra de um sheikh, também fica correto. Agora, se usa dizendo Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fica daif. Fica batil, fica daif. Então, aquela, mas esta, as duas frases são de um sheikh, ou são frases de alguns sheikhs, e não dizer que é Nabi que disse. Porque se você diz que Nabi que disse, por mais que a palavra seja boa, enquanto não disse, não fica algo correto e nem algo autêntico. Fica algo daif no lugar em que você colocou, no lugar em que você pôs, no lugar em que você meteu. Agora, se meter nos outros lugares, ou aquele dua de espelho. Aquele dua como é que é? Dua para se espelhar. Ninguém sabe? Não. Esse é Bismillahi alladhi la ilaha illa huwa. Esse é de comer. Se esquecer. Epa, então como não decoramos, já esquecemos esse dua, vou saltar. Vamos outro hadith. Eu quero aqueles conhecidos, né? Mas pronto, eu vou ler, né? Allahumma anta hassanta khalqi fahassin khuluqi. Oh Allah, você criou bem a mim e faça bem o meu comportamento, minha conduta. Esta dua, se você ler outros sítios, não tem problema. Mas se você ler no espelho, não. Ler no espelho, não. Se ler em outros sítios, já é um dua simples. Se ler no espelho, aí você está a seguir esse hadith aqui. E não poderia. Então, se você ler no espelho, fica fraco. Daif. Como vem aqui. E se você lê qualquer sítio, aí não tem problema como você está a fazer um dua simples. Não está a ler dua de se espelhar. Você está a ler um simples dua. Allahumma anta hassanta khalqi fahassin khuluqi. Você está a ler um simples dua. Agora, há um hadith que alguns autenticaram, alguns reprovaram. Um deles que autenticou é Albani. Outros que reprovaram como Ad-Darqutni. E os outros que dizem da'a ma yuribuka ila ma la yuribuka. Você deixa de fazer o que te põe em dúvida e faça aquilo que não te põe em dúvida. Deixa de fazer o que te põe em dúvida e faça aquilo que não te põe em dúvida. Então, outros, muitos reprovaram e outros disseram que é Hassan. Mas pronto, o hadith é Hassan. Hassan bom, quer dizer, o segundo grau depois do Sahih. O Sahih do primeiro grau e Hassan que é bom depois do primeiro grau, que é segundo. Alguém de 20 valor e um de 15 valor. Há alguém que vai reprovar aí? Não. Mas existe um melhor. Apesar dos dois que eles vão passar de classe. 15 valores, você não reprova com 15. Então esse de 20, esse de 15, todos vão passar. Mas existe um melhor. Então também este Hassan é um hadith bom, como classificado com os outros. Os outros disseram que é daif. Então vamos seguir o ponto, dizer que o hadith é Hassan. Pronto. Parece que se eu for a falar muitos hadiths, alguns vão estar atentos, alguns não. Porque alguns só queriam aquela informação, dizer coisa X, coisa X, coisa X, coisa X. Se falassem de salafia, muitos iam perceber, outros já percebem, os que percebem o hadith, e aqueles talvez que estão um pouco atrás, pode estar assim, não estar a perceber o que estou a falar. Mas pronto, parece que vou terminar aqui. Mas já há muito conhecido, né? Akrimul Khubza. Quer dizer o quê?
Akrimul khubza. Honrar o teu pão. Esse é daif também. Akrimul khubza. As-sabr ridha. A paciência é satisfaz Allah. Também é daif. E mais outro. Chega. Esses aqueles que estão lá, né? Então, esse chega. Então, esses são alguns hadiths fracos que existem. E que são mais conhecidos. Porque há alguma coisa aqui. O hadith que diz Man lam tanhahu salatuhu anil fahsha. Que esse é o salah. Tem um hadith que diz assim: Man taraka salata. Quem deixar o salah hatta mada waqtuha. Até o tempo passar. Deixou o dhuhr até passar até asr. Thumma qada. Depois você pagar aquele dhuhr. Udhiba fi nnari huqba. Você será castigado no inferno num período de huqba. Wal haqbu 80 sana. E este período é de 80 anos. والسنة كل والسنة já esqueci o termo, mas está a dizer que um ano equivale, um dia equivale a quantos anos? Um dia de lá equivale a 50 mil anos. Quer dizer, 80 anos, mas cada dia que passa equivale a tantos anos. Ou um ano até lá. Esse também é um deles. Rawahu Tabarani. Esse é um deles fraco. Daifo e fraco. Chega. Senão vamos demorar. Mas pronto. São esses alguns, como dizem, falar de hadiths fracos. Então esses é suficiente isso. Esses hadiths aqui. E pronto. Eu queria aqueles conhecidos. Sim. Alguém tem a dizer? Só 2 minutos só. 2 minutos, não 3. Mencionou um hadith aí, essa surra de Musa. Eu ouvi ao contrário, diziam que Musa foi questionado. Falaram, teu senhor dorme. Aí eles mandaram que pegasse, lá disse 2 panelas de barro. Falaram como devido. Das duas maneiras, batila. Outra coisa? É ou não verdade, eu já ouvi alguns irmãos dizer que um servo piedoso, Allah aumenta os seus anos de vida. Há um ayah que está no Alcorão que Allah disse Yamuhu Allahu ma yasha'u wa yuthbit. Allah apaga o que quer e põe o que quer. Dizia um sheikh de nome do Haq, ele disse: Inna ar-rajula la yasilu rahma. O homem às vezes liga relações familiares. Wa qad baqiya min umrihi 3 ayyam. Enquanto que a sua vida só restaram 3 anos de vida. Fayazidu Allahu ila 30 sana. Então Allah aumenta para 30. Wa inna ar-rajula la yaqta'u rahma. E às vezes o homem corta relações familiares. وقد بقي من عمره 30 سنة, sabendo que os seus anos restam 30 anos de vida, فيحد الله إلى 3 أيام. Então Allah subhanahu wa ta'ala diminui para 3 dias. Esse é um dito do sheikh, não é? Esse é um dito do sheikh. Mas Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Quando chega o destino, no momento da morte, não atrasa nem adianta. Mas pronto, Sa'ad ibn Abi Waqqas uma vez fez um dua contra alguém para Allah aumentar os anos dele. Então, se Allah aumenta seus anos por ser piedoso, há uma coisa: destinos estão divididos. Existe destino que Allah marcou tudo. Esse é o primeiro. Há destino por ano, como na noite de Laylatul Qadr, o que vai acontecer aquele ano. Há destino, existem muitos, né? Há yaumi, diário. Então, é provável que Allah subhanahu wa ta'ala aumente suas vidas. Você até vir te levar no momento em que ele vai te gostar. Aliás, que você vai ter muitas boas ações.
Então isso é muito provável. Sim, parece que é isso. Hadith de Sahih Bukhari, Nabiullah Musa, quando chicoteou Malakul Maut, o que aconteceu? A vida de Musa já estava no fim. Allah mandou Malakul Maut para tirar a alma de Musa. Quando chegou lá, Musa lhe deu soco. Malakul Maut voltou. Foi queixar. Então, Allah subhanahu wa ta'ala disse, vai lá dizer para ele, fazer assim, esta mão, pegar aquele animal, aqueles animais, ovelha, né? Assim. Então, cada pelo é um tempo de vida. Enquanto o tempo terminou da vida, mas teve a oportunidade de aumento. Mas é que ele não escolheu, né? Pois dali morreu. Então, isso também é suficiente perceber que, olha, Allah subhanahu wa ta'ala pode aumentar sua vida e ele sabe por que pode aumentar. Há um hadith que disse, o destino, não há nada que corta destino senão dua. Se calhar você pediu a Allah para você viver mais, e Allah aceita dua, pode você viver mais. E onde Allah aceita o seu dua é porque você é um servo piedoso. Sim. 2 minutos não passaram? Temos mais alguém? Prontos, então chega. Parece que não temos mais ninguém. É suficiente. Isso. Só queria fazer uma pergunta. Não sei se me permite. Uma só. Sim? O que eu devo priorizar, né, se aparecer alguém que se apaixonou pelo Islã? Apaixonar-se por Islã, como que é esse alguém? Mulher ou homem? Seja homem assim como mulher, né? A pessoa veio mostrar de entrar no Islã. Então, o que eu devo priorizar para conhecer a pessoa? Leia a kalima para ele. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Pode aumentar lá. Wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryama wa ruhun minhu. Agora, será que você percebe mal? Parece que a pessoa está a gostar, mas está a querer Sim. esclarecimento de algumas coisas. Exatamente. Esclarecimento. Por exemplo, Não entrar. Por exemplo, algumas limitações. Sim. Ele apaixonou-se. Exato. Ok. Mas ainda não é. Sim. Aí, nós não podemos de trazer muita coisa, senão vai render. Por exemplo, tem alguém que foi abraçar o Islã por via de alguém, quando foi lá, pronto. Coisa xixi haram, coisa xixi haram, coisa xixi haram, coisa xixi... Mesmo dia, coisa xixi haram. Aquele quando foi não voltou mais. Saber, né? Então, a primeira coisa é você fazer ibtal, invalidar a crença dele. Se é cristão, dizer assim, a partir de já, não adore mais Jesus. Adore o único Allah. Pare por aí primeiro. Outras coisas, dizer cigarro, roubar, burlar, isso é depois. Primeiro, o Nabi que ele ensinou primeiro foi Tawhid, foi Iman. Quando enviou Mu'adh bin Jabal, disse o quê? Primeiro, ensinar a eles o Tawhid. Depois deles perceberem, ensinar o Salah. Depois de perceberem, o Zakah. Assim mesmo. Agora, um kafir aparece aqui. Você começa a lhe dizer, não adore mais ninguém senão Allah. Panque é haram. Cigarro é haram. Há de ir, não há de voltar mais. Como fez com esse senhor aqui. Esse que eu estou a referir, isso aqui mesmo, Cuba. Está a ver? Logo, imam de uma mesquita. Então ele rendeu, viu que
essa religião eu não vou conseguir. Então, a primeira coisa é você invalidar a crença dele, explicar-lhe que coisa X, coisa X. Acabou. Outras coisas você vai ensinar mais tarde. E isso significa explicar-lhe a purificação, a pureza do coração neste caso. Se é um cristão, invalide a primeira crença que ele tem. Não adore mais Jesus. Não adore mais outro Deus, excepto Allah. Qualquer kafir, adiante nisso. Então, se ele tem punk, deixa primeiro. Se ele veio com o cigarro dele, deixa lá primeiro, repara lá, lhe deixar. Se lhe viu com garrafa, deixa primeiro. Afinal, Allah subhanahu wa ta'ala proibiu tudo de uma única vez. Não. Sahabas bebiam. Depois de Allah subhanahu wa ta'ala enviou a ayah que diz لا تقربوا الصلاة enviou a ayah que diz يسألونك عن الخمر والميسر. Te perguntam sobre bebida alcoólica, assim como jogo de azar. قل فيهما إثم كبير. Diga que, pá, nas duas coisas existe um grande prejuízo. ومنافع للناس. E algumas coisas que beneficiam pessoas. Diz وإثمهما أكبر من نفعهما. Mas o prejuízo é mais do que o seu benefício. Daí sahabas não deixaram. Sabiam que existem prejuízos, existem benefícios. Depois de um tempo, Allah revelou outro ayah. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. Não podem aproximar a oração quando vocês beberam. Daí eles já conseguiam medir. Podemos beber até hora X. Depois de um tempo, então Allah subhanahu wa ta'ala revelou, disse إنما الخمر والميسر والأنصاب até lá disse رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. Afastem-se. Daí eles afastaram-se totalmente. Então, esta hikma que Allah usou, você também tem que usar para alguém novo no Islã. Assim como você usa alguém novo numa matéria. Começa de abecedário. Agora mesmo dia A, B, C, D. Depois começa a ensinar. Ana foi à escola. Mas como? Esse é Ana. Ele vai ver o quê? Não conhece. Vai conseguir a Ana? Então é mais ou menos isso. É invalidar primeiro a crença que ele acredita. Se é curandeiro, naquilo que ele acredita, invalidar. Sim. Parece que já está. Essa foi a questão, né? Sim. Até para questionar, porque aconteceu algo idêntico, né? Ok. Sim, um irmão foi encontrado com um irmão, né? Com alguém que queria se converter ao Islã. Então ele adiantou e falou de corpo. Disse isso de raspar. Então ele disse agora aqueles outros que são, que suegam. Sim, ele disse que os muçulmanos que suegam. Agora ele acabou de me contou mais. Isso aqui não acontece, né? Então, nós temos que ter como... Temos que ter... Primeiro você ensina a explicação, aquela invalidar a crença dele, e depois, dê calma, depois outras coisas você vai estar a explicar mais tarde. Até outras coisas depois de um mês. Há coisas que ele vai saber depois de um ano. Minha avó me chamou também para onde eu vou ficar, mano, eu fui lá. Mas quando cheguei mais ali depois, queda no shahada. Ele queria de pôr condição, sentar assim, eu falei, não, deixa ele assim mesmo. Aí eu, agora a gente fala, não, essas coisas não pode adiantar. Então acontece mesmo. Então, é mais ou menos isso. Temos que saber como... como dizer a essas pessoas. Senão há de ir, vai render, há de ir, não volta mais. E se você, Allah guiar alguém através de você, é algo melhor para ti. Na tua vida. Nas duas vidas. Pronto, então por aqui eu fecho. E inshallah, talvez um dia, meu tema, né? Ok.